Capítulo 1 Coisas futuras. Era a primeira vez que as duas iam ao Morro do Castelo. Começaram de subir pelo lado da Rua do Carmo. Muita gente há no Rio de Janeiro que nunca lá foi. Muita haverá morrido, muito mais nascerá e morrerá sem lá pôr os pés. Nem todos podem dizer que conhecem uma cidade inteira. Um velho inglês, que aliás andara terras e terras, confiava-me há muitos anos em Londres, que de Londres só conhecia bem o seu clube. E era o que lhe bastava da metrópole e do mundo. Natividade e Perpétua conheciam outras partes, além de Botafogo. Mas o Morro do Castelo, por mais que ouvissem falar dele e da cabocla que lá reinava em 1871, era-lhes tão estranho e remoto como o clube. O íngreme, o desigual, o mal calçado da ladeira mortificavam os pés às duas pobres donas. Não obstante, continuavam a subir, como se fosse penitência, devagarinho, cara no chão, véu para baixo. A manhã trazia certos movimentos, mulheres, homens, crianças, que desciam ou subiam. Lavadeiras e soldados, algum empregado, algum lojista, algum padre, todos olhavam espantados para elas, que, aliás, vestiam com grande simplicidade. Mas há um donaire que se não perde, e não era vulgar naquelas alturas. A mesma lentidão do andar, comparado à rapidez das outras pessoas, fazia desconfiar que era a primeira vez que ali iam. Uma crioula perguntou a um sargento: "Você quer ver que elas vão à cabocla?" E ambos pararam à distância, tomados daquele insensível desejo de conhecer a vida alheia, que é muita vez toda a necessidade humana. Com efeito, as duas senhoras buscavam disfarçadamente o número da casa da cabocla, até que deram com ele. A casa era como as outras, trepada no morro. Subia-se por uma escadinha estreita, sombria, adequada à aventura. Quiseram entrar depressa, mas esbarraram com 2 sujeitos que vinham saindo e coseram-se ao portal. Um deles perguntou-lhes familiarmente se iam consultar a adivinha. Perderam o seu tempo, concluiu furioso, e hão de ouvir muito disparate. É mentira dele, emendou o outro rindo. A cabocla sabe muito bem onde tem o nariz. Hesitaram um pouco, mas logo depois advertiram que as palavras do primeiro eram sinal certo da evidência e da fraqueza da adivinha. Nem todos teriam a mesma sorte alegre. A dos meninos de Natividade podia ser miserável. E então? Enquanto cogitavam, passou fora um carteiro, que as fez subir mais depressa, para escapar a outros olhos. Tinham fé, mas tinham também vexame da opinião, como um devoto que se benzesse às escondidas. Velho caboclo, pai da adivinha, conduziu as senhoras à sala. Esta era simples, as paredes nuas, nada que lembrasse mistério ou incutisse pavor. Nenhum petrecho simbólico, nenhum bicho empalhado, esqueleto ou desenho de aleijões. Quando muito um registro da Conceição colado à parede podia lembrar um mistério, apesar de encardido e roído, mas não metia medo. Sobre uma cadeira, uma viola. Minha filha já vem, disse o velho. As senhoras, como se chamam? Natividade deu o nome de batismo somente. Maria,
como um véu mais espesso que o trazia no rosto, e recebeu um cartão, porque a consulta era só de uma, com o número 1012. Não há que pasmar o algarismo. A freguesia era numerosa e vinha de muitos meses. Também não há que dizer do costume, que é velho e velhíssimo. Relê Esquilo, meu amigo, relê as Sumenides. Lá verás a Pítia, chamando os que iam à consulta. Se há helenos, venham, aproximem-se, segundo o uso, na ordem marcada pela sorte. A sorte outrora, a numeração agora. Tudo é que a verdade se ajuste à prioridade, e ninguém perca sua vez de audiência. Natividade guardou o bilhete e ambas foram à janela. A falar verdade, temiam o seu tanto, Perpétua menos que Natividade. A aventura parecia audaz e algum perigo possível. Não ponho aqui os seus gestos. Imaginai que eram inquietos e desconcertados. Nenhuma dizia nada. Natividade confessou depois que tinha um nó na garganta. Felizmente, a cabocla não se demorou muito. Ao cabo de 3 ou 4 minutos, o pai a trouxe pela mão, erguendo a cortina do fundo. Entra, Bárbara. Bárbara entrou. Enquanto o pai pegou da viola e passou ao patamar de pedra, à porta da esquerda. Era uma criaturinha leve e breve, saia bordada, chinelinha no pé. Não se lhe podia negar um corpo airoso. Os cabelos apanhados no alto da cabeça por um pedaço de fita enxovalhada. Faziam-lhe um solidéu natural, cuja borla era suprida por um raminho de arruda. Já vai nisso um pouco de sacerdotisa. O mistério estava nos olhos. Estes eram opacos, não sempre, nem tanto que não fossem também lúcidos e agudos. E neste último estado eram igualmente compridos, tão compridos e tão agudos que entravam pela gente abaixo, revolviam o coração e tornavam cá fora, prontos para nova entrada e outro revolvimento. Não te minto, dizendo que as duas sentiram tal ou qual fascinação. Bárbara interrogou-as. Natividade disse que ao que vinha e entregou-lhe os retratos dos filhos e os cabelos cortados, por lhe haverem dito que bastava. Basta, confirmou Bárbara. Os meninos são seus filhos? São. Cara de um é cara de outro. São gêmeos, nasceram há um pouco mais de um ano. As senhoras podem sentar-se. Natividade disse baixinho à outra que a cabocla era simpática. Não tão baixo que esta não pudesse ouvir também. E daí pode ser que ela, receosa da predição, quisesse aquilo mesmo para obter um bom destino aos filhos. A cabocla foi sentar-se à mesa redonda que estava no centro da sala, virada para as duas. Pôs os cabelos e os retratos defronte de si. Olhou alternadamente para eles e para a mãe. Fez algumas perguntas a esta e ficou a mirar os retratos e os cabelos, boca aberta, sobrancelhas cerradas. Custa-me dizer que acendeu um cigarro, mas digo, porque é verdade, e o fundo concorda com o ofício. Fora, o pai roçava os dedos na viola, murmurando uma cantiga do sertão do norte. Menina da saia branca, saltadeira de riacho. Enquanto o fumo do cigarro ia subindo, a cara da adivinha mudava de expressão, radiante ou sombria, ora interrogativa, ora explicativa. Bárbara inclinava-se aos retratos, apertava uma madeixa de cabelos em cada mão, e fitava-as, e cheirava-as, e escutava-as, sem afetação que porventura aches nesta linha. Tais gestos não se podiam contar naturalmente. Natividade não tirava os olhos dela,
como se quisesse lê-la por dentro. E não foi sem grande espanto que ele ouviu perguntar se os meninos tinham brigado antes de nascer. Brigado? Brigado, sim, senhora. Antes de nascer? Sim, senhora. Pergunto se não teriam brigado no ventre de sua mãe, se não se lembra. Natividade, que não tivera gestação sossegada, respondeu que efetivamente sentira movimentos extraordinários, repetidos, e dores, insônias. Mas então que era? Brigariam por quê? A cabocla não respondeu. Ergueu-se pouco, depois, e andou à volta na mesa. Lenta como sonâmbula, os olhos abertos e fixos. Depois entrou a dividi-los novamente entre a mãe e os retratos. Agitava-se agora mais, respirando grosso. Toda ela, cara e braços, ombros e pernas, toda era pouca para arrancar a palavra ao destino. Enfim, parou, sentou-se, exausta, até que se ergueu de salto e foi ter com as duas. Tão radiante, os olhos tão vívidos e cálidos, que a mãe ficou pendente deles, e não se pôde ter que lhe não pegasse das mãos e lhe perguntasse ansiosa. Então diga, posso ouvir tudo. Bárbara, cheia de alma e riso, deu um respiro de gosto. A primeira palavra parece que lhe chegou à boca, mas recolheu-se ao coração, virgem dos lábios dela e de alheios ouvidos. Natividade instou pela resposta, que lhe dissesse tudo, sem falta. Coisas futuras, murmurou finalmente a cabocla. Mas coisas feias? Oh, não, não. Coisas bonitas, coisas futuras. Mas isso não basta, diga-me o resto. Esta senhora é minha irmã e de segredo, mas se é preciso sair, ela sai, eu fico. Diga-me a mim só, serão felizes? Sim. Serão grandes? Serão grandes, ó, grandes. Deus há de dar-lhes muitos benefícios. Eles hão de subir, subir, subir. Brigaram no ventre de sua veio busca-mãe. Que tem? Cá fora também se briga. Seus filhos serão gloriosos. É, só o que lhe digo. Quanto à qualidade da glória, coisas futuras. Lá dentro, a voz do caboclo velho ainda uma vez continuava a cantiga do sertão. Trepa-me neste coqueiro, bota-me os cocos abaixo. E a filha, não tendo mais que dizer ou não sabendo o que explicar, dava aos quadris o gesto da toada, que o velho repetia lá dentro. Menina da saia branca, saltadeira de riacho, trepa-me neste coqueiro, bota meus cocos abaixo. Quebra coco sinhá, lá no cocá, se te dá na cabeça, há de rachar. Muito hei de me rir, muito hei de gostar, lelê, coco naiá.